O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoou o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e à sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbão, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como esta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos nesta caminhada junto com nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos vendo o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, do versículo 1 até o 13º. E aqui mais uma vez uma discussão dos fariseus em relação a Jesus. Eles sempre procurando uma forma de pegar Jesus em alguma situação, porque o intento deles já era mesmo de prender e até matar Jesus se fosse preciso. Ainda mais se pegasse Jesus em alguma questão relacionada à blasfêmia. Jesus, por exemplo, se dizendo ser Deus, eles estavam com toda essa disposição. Tudo o que eles percebiam era motivo de questionamento. E o questionamento hoje é esse aqui. Os discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem a terem lavado. Então, a tradição lá do povo judeu, existia essa questão da impureza, e eles até se consideravam
os puros por excelência. Eles se achavam os santos, os irrepreensíveis. Existia essa tradição de lavar as mãos como um rito, era um ritual. Então, todas as vezes que eles iam comer alguma coisa, eles lavavam as mãos, porque na cabeça deles eles tinham se tornado impuros. Não era uma questão simplesmente como nós hoje de asseio. Aí a gente vai lá, por exemplo, mexe na areia ali, tudo, vai e antes de comer se lava as mãos, né, por causa dos micro-organismos e essas coisas todas. Mas na cabeça deles estava numa questão de pureza, de limpeza, de pecado mesmo. Então as pessoas estavam ali pegava na mão de um, pegava na mão de outro, pegava na parede, então depois ia lá, ia comer. É como se o mal externo estaria entrando no corpo da pessoa e tornaria a pessoa impura. Isso é que estava na cabeça deles. E eles observaram que os discípulos de Jesus viviam uma certa liberdade em relação a essas coisas. Então agora eles vão fazer o questionamento. Vocês se lembram lá da questão também do sábado? Os apóstolos, os discípulos estavam com Jesus no campo e de repente eles começaram a comer. Foram lá colhendo, né? No meio dos trigais, começaram a comer. E aí eles começaram a questionar, não é sábado. E eles não viram a questão da necessidade, eles estavam precisando comer. Não, mas é sábado, não pode fazer isso. Eles iam criando leis em cima de outras leis. Eles iam criando coisas que eram, na verdade, da cabeça deles. Eles queriam as coisas tão perfeitas que, para não errar, eles colocavam coisas por cima. E aí agora Jesus questiona: vocês estão tão preocupados com uma questão de lavar as mãos, de uma pureza ritual aí que vocês foram criando, e no entanto os mandamentos da lei de Deus vocês não honram. E aqui Jesus coloca aqui: honra teu pai e tua mãe. E vocês não estão honrando os seus pais e tuas mães? E no entanto vocês até anulam a lei de Deus. E aqui ele está dizendo assim, que dentro da tradição de pagar o dízimo e todas aquelas coisas, então se o pai e a mãe estivessem passando até por uma necessidade, mas para pagar o dízimo significava ganhar dinheiro para eles também. Então, num caso desse, se o pai e a mãe estivessem passando por dificuldade financeira, eles eliminavam até esse mandamento. Porque eles estavam, no caso, entrando numa situação de desonrar os seus pais, porque os pais estavam precisando daquele dinheiro. Não, eles anulavam e diziam: não tem problema não, já que é para dar para Deus, vocês estão vendo? Já que é para dar para Deus, então não tem problema. Você fica livre de qualquer situação relacionada a esse mandamento,
na questão de você estar, no caso, em dívida com Deus. Você não vai pecar, não, pode ficar tranquilo, fique em paz. Aí Jesus disse: vocês estão dizendo que esse dinheiro é consagrado a Deus? Por isso tem que dar, mesmo que os pais estejam passando por dificuldade, aí vocês não precisam nem dar para os pais? Aí Jesus fala: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sabe, meus irmãos, aquele tipo de conveniência. Os mandamentos da lei de Deus estão de acordo com a conveniência. Se vai para o meu benefício, ok. Se não é para o meu benefício, eu elimino. Vocês estão entendendo? Vocês lembram essas questões que as pessoas vão usando desculpas para minha conveniência? Eu caí naquele mandamento, mas é a minha fraqueza, né? Eu sou fraquinho, e aí elimina o pecado porque eu sou fraquinho. Vocês estão entendendo? Em vez de se arrepender do pecado, em vez de procurar uma mudança de vida, eu vou fazendo as coisas de acordo com a minha conveniência. Só que o que Deus está pedindo é o que Deus está pedindo. E aí, às vezes, vai julgando um, vai julgando o outro, vai falando isso, vai falando aquilo. Às vezes está mais preocupado, né, com a toalha do altar, que às vezes a pessoa ali, por um momento talvez de falta de atenção, o altar não ficou do jeitinho certo, né, a toalha, mas a pessoa lá no fundo do coração, ela está cheia de maldade. Está preocupada, não, porque a toalha do altar tinha que ser colocada daquele jeito. Essa criação vai se criando um monte de coisa externa, mas o coração da pessoa está tão longe de Deus, tão longe do Senhor. Já não está mais amando a Deus. Aquela preocupação externa, não é a preocupação de estar agradando a Deus, de estar amando a Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes a pessoa, ela está preocupada com aquelas velas que foram colocadas ali em cima do altar. A disposição das velas não estão de acordo com as normas. E aí cai em cima e briga e fala. O sacerdote não ergueu as mãos do jeito que deveria ser erguida. Aí vem a preocupação: será que aquela missa foi válida? No entanto, ela precisa perdoar tal pessoa e ela não perdoa. E já disse: não, mas Deus é misericordioso para comigo, Deus entende o meu coração. Esse é o problema, essa é a questão, na verdade. Deus conhece o seu coração mesmo, um coração cheio de amargura e que não perdoa ninguém.
e que não quer perdoar. Compreende como é esse louvor que louva a Deus com os lábios, mas o coração está tão distante? Era que tinha que rezar o terço, tinha que ser as 50 Ave Marias e você rezou só 49. Tinha que rezar, então tem que começar tudo de novo, porque a sua oração não foi válida. Tinha que ser 50 Ave Marias e você não rezou. No entanto, ela não paga os impostos como deveria pagar os impostos. Isso é roubo, corrupção. Trata mal os seus clientes. Estão vendo como Jesus vai dizendo que vai se eliminando a lei de Deus por causa de coisinhas que as pessoas elas vão criando aonde, sim, poderia ser assim. Eu não estou dizendo que a toalha do altar não deveria ficar daquele jeito, nem a disposição das velas também. Aquela preocupação, meu Deus, hoje, uma preocupação de uma coisa tão simples. Por exemplo, tem pessoas que são bem piedosas. Eu estou falando daquelas que são piedosas. E na hora que elas vão receber a Eucaristia, elas querem receber de joelhos. É uma expressão também externa do amor a Deus e tudo. E às vezes tem aquelas autoridades religiosas que naquele momento, aí começa, não, você tem que ficar em pé, tem que ficar em pé. Meu Deus, que falta de caridade. Por que não chama a pessoa depois para ter uma conversa, para falar, para dar suas explicações e seus argumentos, porque quer que a pessoa receba a comunhão em pé, mas ali na hora, com Jesus na mão, com Jesus ali na âmbula, parece que esquece Jesus que está ali e falta com a caridade para com o outro, baseada em regras. Vocês estão compreendendo? Uma coisa sem nexo. 5. Deixa a pessoa ser piedosa. O que é que tem? Ela quis receber de joelhos, no sentido de estar adorando a Deus. Não, porque a regra agora é em pé e vai ter que ser em pé. E, no entanto, deixa a pessoa numa situação de exposição. Por que não faz, então, uma catequese, um explicando para tentar convencer? Vocês estão entendendo? Essas atitudes nossas e que o coração realmente está distante de Deus, está distante daquilo que é o amor de Deus, baseando-se somente em regras, e aí vai faltando contra a caridade. Porque muitas vezes a pessoa não está nem sabendo o porquê disso e o porquê daquilo. O outro acha que sabe tudo e por isso pode pisar em cima do outro. E às vezes, me desculpe eu dizer, se torna um cavalo. Existe uma expressão que as pessoas usam, cavalo batizado. Um cavalo batizado. Que falta com amor, que falta com caridade. Vai para a igreja, mostra-se ser muito devoto de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, quando chega em casa, acaba destruindo
as pessoas. Está entendendo como é que as coisas acontecem? No entanto, falta com amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.